Olá a todos, sou o professor Paulo Sá, professor de Ciências Humanas. Estamos aqui para os comentários do Enem 2022 e vamos para a análise da questão 56. A questão 56, pessoal, ela vai trazer uma imagem, tá certo? E junto a essa imagem nós temos também um texto norteador que será importante para a resolução dessa questão. É muito importante que nesse processo o estudante ele consiga fazer a relação entre as duas fontes que acabam aparecendo dentro da nossa questão. Do lado esquerdo nós temos aqui uma charge, tá certo? Que ela entra como texto 1 e depois um texto escrito que entra como texto 2 e nós vamos relacionar os dois para que a gente possa então fazer uma melhor análise da nossa questão. Bem, vamos aqui rapidamente para a nossa charge que ela vai trazer, tá certo? Basicamente ali uma imagem do que seria o referente, talvez, a um espaço do que nós conhecemos no Brasil como uma favela, tá? Um território que ele pode ter uma conexão um pouco mais afastada em relação aos grandes centros urbanos, mas que ele é um centro também, muitas vezes, que acaba aparecendo como um espaço de desigualdade, tá certo? Porque você tem ali essas disparidades sociais aparecendo de forma mais presente, de forma mais forte dentro desse cenário, tá? Então, nós temos aqui duas falas, tá certo? Uma colocando, tá estudando, Júnior? Tá? E aí você tem, que seria ali uma espécie de cabo, tá certo? Que está colocando o celular para fora da casa, e aí, né, o Júnior ele responde, calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi, né? Então, basicamente, se a gente for, antes até mesmo de passar para o texto 2, fazer uma breve análise, tá certo, da nossa charge, nós temos aqui uma perspectiva de desigualdade, de diferença, porque dentro desse espaço da periferia, ter um sinal de Wi-Fi parece ser algo mais complicado. E como o texto ele fala sobre esse processo de estudo, tá certo? É importante a gente pensar um cenário recente a nível mundial, que é o da pandemia de Covid-19, até porque a data, tá certo, dessa charge é de novembro de 2021, 21 de novembro de 2021. E se nós pararmos para analisar esse contexto, então é importante, tá, pessoal, vocês observarem também as referências que aparecem desses textos, dessas charges, porque podem ajudar nesse cenário. Então, o contexto de 2021 é um contexto da pandemia de Covid-19, onde, tá certo, um dos principais aspectos que acabaram caracterizando esse cenário a nível mundial tem a ver com as aulas remotas, as aulas online, tá? Que acabaram acontecendo por conta do distanciamento social que foi necessário para preservar a saúde das pessoas em todo o mundo. E dentro desse cenário, as aulas elas continuaram nesse formato remoto, mas algo acabou sendo escancarado, que foi justamente essa diferenciação social, porque nem todas as pessoas tinham acesso à internet como deveriam, tá certo? Bem, e agora passamos para o texto 2, depois dessa breve análise da nossa charge. O texto 2 ele já vai trazer a seguinte leitura. É como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando, em verdade, isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computadores, tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E caso tenham celulares e dados, pergunta-se, é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? O texto ele é retirado da obra Educação e Pandemia, ou seja, tá certo? A partir da análise que nós fizemos do texto 1, no caso a charge, nós já temos uma relação direta com o texto 2. Mas lembrando, tá certo? Eu fiz aqui a análise da charge antes mesmo da leitura desse texto 2. Você poderia ter feito o contrário, que também ajudaria no processo de resolução dessa questão, mas essa análise que eu faço, tá certo, dessa primeira charge, ela já é muito importante para que você tenha atenção ao cenário que ela acaba trazendo, o que é que ela está discutindo, e eu consegui fazer essa análise já ligando à pandemia, principalmente porque eu fiz ali essa leitura do rodapé das informações e vendo que era um contexto de 2021, que era um cenário pandêmico. Então, você já consegue ter uma boa relação entre os dois textos fazendo essa primeira análise. O direcionamento da nossa questão agora, ele quer saber o seguinte:
A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. Item A, exclusão social. Item B, expansão digital. Item C, manifestação cultural. Item D, organização espacial. Ou item E, valorização intelectual. Bem, pessoal, essa questão eu vou colocar aqui como uma questão de nível fácil, tá certo? Essa questão, espero que não traga muitas dificuldades para a sua compreensão, para você que está resolvendo o Enem de 2022, está se preparando, mas vamos lá, tá certo? Eu acho que talvez até o nosso gabarito ele já esteja bem na cara, pelo que eu apresentei no processo até aqui de interpretação dos dois textos, mas vamos fazer aquele processo de exclusão dos itens para que a gente possa entender o porquê de algumas respostas elas não serem o nosso gabarito oficial. Vamos começar pelo item E, falando sobre valorização intelectual. O texto, ele em nenhum momento, nenhum dos dois, tá certo? Tá falando sobre um aspecto de um intelecto que ele foi valorizado, que ele acabou crescendo dentro desse cenário da pandemia. Muito pelo contrário. O texto, tanto um quanto dois, eles apontam uma diferenciação sobre acesso à internet no Brasil, sobre as condições do processo de estudo dentro desse cenário pandêmico, tá certo? Porque muitos estudantes tiveram acesso às aulas somente através de celulares, nem sempre eram celulares que davam uma boa condição para um processo de estudos, de processo de ensino-aprendizagem. Então, essa questão da valorização intelectual não é a chave principal do nosso texto. Existem alguns itens em questões que eles parecem dialogar, eles podem aparecer como uma perspectiva secundária ou até terciária de debate dentro de um texto, mas sempre levem em consideração o texto apresentado ou os textos apresentados dentro daquela questão. O item D fala sobre organização espacial. Algum estudante poderia pensar, olha, talvez o texto 1 ele tenha algo relacionado a essa organização espacial, mas em nenhum momento o debate está sendo feito em torno dessa divisão espacial daquela localidade. O que está sendo colocado ali é o processo de estudo, o processo de ensino-aprendizagem, que também é o foco principal dentro do texto 2. O item C ele vai falar aqui sobre manifestação cultural, que também, mais uma vez, sempre levar como foco principal que os textos discutem. Manifestação cultural não é esse debate principal. E o item B fala sobre expansão digital, que algum estudante poderia pensar também, olha, né, houve uma expansão digital dentro de um processo da pandemia, ele foi pelo menos intensificado. Mais uma vez, o debate principal ele não é esse. Houve essa expansão, tá certo? Não vamos negar esse processo, mas como essa expansão ela foi feita? Ela foi feita em um caráter de diferenciação e de desigualdade, que aí o item A ele vai trazer isso de forma muito mais significativa para a gente, porque tanto o texto 1 quanto o texto 2, eles estão apontando, tá certo, para o fato de que uma pessoa de zona periférica, ela não teve um acesso de qualidade, ela não tinha um sinal de qualidade, quanto outras pessoas de outras áreas dentro do nosso país. O texto 2, ele deixa isso ainda mais claro, tá certo? De que qual foi a forma pela qual esses estudantes tiveram acesso a essas aulas remotas? Qual era a qualidade do sinal? Qual era a qualidade do aparelho? Qual era a forma e a possibilidade que existia naquele cenário de se poder ter uma aula de qualidade, ok? Então, nós temos como gabarito oficial da nossa questão o item A. E aí, mais uma vez, pessoal, deixar aqui como dica para vocês. Tenham muita atenção no que o texto ou os textos, tá certo? Que é muito comum também nas provas do Enem, principalmente no Enem 2022, se relacionar um ou mais textos sobre um mesmo assunto. Tenham muita atenção no debate principal, na crítica principal que está acontecendo nesse material que é apresentado dentro da própria questão.